Esse termo, eu tive até pesquisando no dicionário, ele tem várias interpretações. O De Plácido de Silva fala que é mais propriamente indicado como ocultar, no sentido que ele oculta a ocorrência do fato gerador. Isso não quer dizer que seja simulação, eu posso montar um negócio de maneira que não haja subsunção à hipótese normativa. E, a meu ver, o conteúdo semântico abrange várias possibilidades. O legislador também não entendia que nós estávamos num caso de simulação. É só ver a exposição de motivos. A exposição de motivos... Epa, o que eu fiz aqui? Me ajuda aí. Eu não tenho luzinha, né? Tá, tudo bem. Deixa eu falar. Ele vai excluir, ele interpretando a disposição motiva que apresentou ao Congresso essa medida, ele falou, pode desconsiderar seu negócio jurídico, ressalvar situações relacionadas com a prática de dolo, fraude ou simulação. A disposição de motivos exclui-se a simulação. E mais adiante ela fala, o projeto identifica as hipóteses de atos ou negócios que são passíveis de desconsideração, pois, embora lícitos, buscam o tratamento tributário favorecido e configura abuso de forma ou falta de propósito negocial. Quer dizer, quem propôs a lei não pensava assim. Eu sei que a lei é, como diz Noel Rosa, depois que ela bota uma camisa amarela e sai por aí, né? E ela vai embora depois de criada. Só estou reforçando que pelo menos é possível ter outras interpretações. Como é que essa medida provisória falou? Ela repete o artigo, ela diz que vão haver procedimentos que vai regular. O artigo 13 remete os procedimentos ao artigo 14 a 19. E, novamente, a medida provisória repete a exposição de motivos. Ela diz assim, ó, não cabe em caso de dolo, fraude ou simulação. É claro que ela não define simulação, ainda, nós estamos ainda sem saber quando é que vai ser a simulação. Repare que ela define as transações sujeitas à desconsideração, é o artigo 14. São passíveis de desconsideração os atos de negócio jurídico que visem aí ela elenca, reduzir o valor do tributo, evitar o postergar o seu pagamento, e aí aparece a palavra lá do Plácido de Silva, ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador e a real natureza dos elementos constitutivos, mostrando que aquele dissimular, na redação, na interpretação que fez o 116, não é de simulação, e sim quando ele oculta os verdadeiros aspectos. E assim continua a lei, no parágrafo 1º, ela vai definir que pode se desconsiderar da regra da desconsideração. Entre outras, não é exaustivo, mas quando houver falta de propósito negocial ou abuso de forma. E aqui dá uma definição do que é a falta de propósito negocial. Ele vai a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa. Nós vamos ver aqui na experiência americana, canadense, de outros países, que tem várias outras abordagens para essa definição de falta de propósito negocial. Aqui, essa legislação adotou a forma mais complexa ou onerosa. E, nesse caso, haveria abuso. E também a seguir fala que o abuso da forma jurídica, a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produz o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado. Então, ele abusaria quando ele fizesse essa forma e obtivesse no final o mesmo resultado econômico. Esse é o campo de investigação até das oficinas e dos grupos formados. Nós podemos ter uma definição de propósito negocial melhor do que essa, ou mais abrangente. Um dos grupos está fazendo um estudo de caso, tentando testar para ver se ela suporta os problemas limites, né? Para ver se a explicação consegue comportar, que há necessidade de verificar o benefício econômico, a doutrina americana fala em substância econômica e propósito negocial, dá tratamento diverso, as palestras de amanhã vão falar sobre isso. E depois cria o procedimento. Ela diz que, quando o fiscal se defrontar com uma situação dessa, ele não pode autuar direto. Ele deve fazer uma representação ao delegado, chefe dele, né? E indicando os fatos que ocorreram.
vai cientificar o sujeito passivo através de uma notificação. Ele tem 30 dias para esclarecer, e a representação que ele aponta os fatos, ele vai fazer um relatório circunstanciado, indicando os negócios equivalentes ao praticado, e bem os elementos de prova. Então, ele faz a representação e dá oitiva ao contribuinte para se defender. Ele indica os fatos e os negócios correspondentes. E ela deve, através de despacho fundamentado, verificar sobre a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos praticados. Nessa desconsideração, a decisão, aqui é interessante para ver como é que eles descrevem, se for pensado uma declaração de que os americanos chamam de disclosure, apresentar o planejamento, a MP 66 dá um relato desse fato. Ela fala, deve descrever os atos ou negócios, discriminar os elementos ou fatos caracterizadores dos atos e negócios jurídicos que foram praticados com a finalidade de dissimular. Então, ela descreve os atos e os elementos caracterizadores, descreve os atos ou negócios equivalentes, no inciso 3, e o resultado tributário produzido. Esses são os elementos que o despacho da autoridade que aprecia a representação deve fazer. Reparem que a própria MP 66 ela era um avanço para a época. Nesses casos, ela tira a multa de ofício e só cobra com multa de mora. Isso, na época, era quase impensável, né? Ela disse, nesses casos, eu cobro com multa de mora. E se ele não pagar, aí eu vou fazer um auto de infração com multa de ofício, de 75% ou 50%. Mas ele dá a chance dele pagar com multa de mora, a multa de 20%. Então, mais ou menos, o processo é esse. Há uma representação, uma manifestação do contribuinte. Se a decisão da autoridade, o delegado da Receita, decisão monocrática, for favorável ao contribuinte, fim, ele vai para casa contente. Se o despacho for desfavorável, realmente aí há um planejamento tributário abusivo que pode ser desconsiderado. Ele vai lavrar um auto de infração. É claro que tem a possibilidade dele pagar simplesmente com juros moratórios, que são juros normais, para esclarecer. Eu sei que tem gente de fora daqui. Quando um contribuinte paga sem nenhum procedimento de fiscalização ou fora de prazo, ele paga com juros e multa de mora. Isso já é a praxe do direito brasileiro. E esse auto de infração, a cobrança seria com multa de mora. E, por fim, eles, acabado esse procedimento, recebendo o auto de infração, ele ainda abre para ele o PAF, né? Ele pode discutir livremente nas duas instâncias, ele poderá, será cientificado para apresentar sua defesa, tanto a decisão do despacho como tudo correrá num único processo que será analisado e se aplicarão as regras do processo administrativo. Na verdade, essa apresentação tem um lado mais informativo, de apresentar um panorama de discussão que nós tivemos e a nossa tentativa de regulamentação e os critérios adotados em 2001. Muito obrigado a todos pela atenção.